Olá, eu sou o Ruben e tenho aqui comigo o David, o Nathaniel, o Nuno e o Joel. E este é o primeiro episódio de Um Reino de Amigos. Nós somos um grupo de amigos que se começou a reunir há cerca de mais ou menos 5 anos. Não me lembro em que ano é que foi mesmo e mês. Ora, se estamos em 2027... É fazer as contas. Foi cerca de 2020, não me lembro em que mês foi. E temos tido conversas nos últimos anos que têm sido muito interessantes. E temos falado sobre tudo e mais alguma coisa. Temos partilhado muito sobre a nossa vida, sobre as nossas vulnerabilidades, dilemas pessoais, mas também opiniões sobre muitos dos temas da atualidade, a partir da nossa perspectiva de fé. A nossa amizade, nós acreditamos, tem sido fortalecida através destas conversas. Arriscamos dizer que nós próprios temos crescido, eu pelo menos, por meio deste exercício de nos partilharmos, de escutarmos e partilharmos uns com os outros, o que afia sempre e desafia a nossa maneira de ver as coisas. Creio que concordam que houve coisas que talvez tenham mudado ligeiramente de opinião depois de conversar, eventualmente. Pelo menos eu mudei muito a opinião que eu tenho acerca de ti. Espero para melhor. As nossas conversas têm acontecido normalmente em privado, dentro das 4 paredes, ou já fizemos escape rooms. Já estivemos na natureza também. Já fizemos caminhadas, é verdade. Partilhámos refeições. Portanto, tem surgido de uma forma muito orgânica no contexto de uma amizade, porque é um reino de amigos. Mas chegou a altura de partilhar convosco um pouco da nossa amizade. Este podcast tem esse objetivo e já estava a germinar há bastante tempo. E surge agora como forma de concretizar este desejo. Neste episódio de estreia, nós vamos conversar sobre a origem das nossas conversas e sobre as motivações para tê-las agora num formato mais aberto, contigo a escutar desse lado. Bem, comecemos então pelo nome do podcast, Um Reino de Amigos. Talvez seja necessário esclarecer de onde é que veio esta ideia do reino, este conceito, esta imagem que dá o nome e o mote do nosso podcast. É que podem pensar que somos um grupo de saudosistas da monarquia, ou maçons, ou alguma coisa assim, todos eleitores do PPM, mas não é nada disso. Queres revelar algo? Não quero revelar, não quero revelar, não revelo que não sou. Então, o que é isto de um reino de amigos? Então, essa é uma frase do escritor professor James Houston, que ele usou para definir o reino de Deus. E vistas as coisas dessa perspectiva, ajuda-nos a reimaginar aquilo que pode ser o reino de Deus, ou que deve ser o reino de Deus. Portanto, é daí que vem a frase. Agora, porque é que nós escolhemos isso para este grupo, já não me lembro. Eu quando fui convidado para o grupo do WhatsApp, o grupo já se chamava Um Reino de Amigos. Acho que tiveste voto na matéria. Não tive voto na matéria. Acho que foi o Queres Nuno, alterar? o Nuno que me ligou, fez-me uma oferta e eu aceitei essa oferta. Houve pagamentos? Sim, foi um período de negociação muito complicado. Falar aqui no podcast. O Joel estava a ser chamado por outros meios, mas eu disse: não, Joel, tens de ficar perto de nós. E eu... Vais para os calvinistas, Joel. Mas pronto, eu não sei. O nome para mim faz sentido porque nós somos amigos e nós acreditamos todos no reino e somos todos diferentes. Temos perspectivas e visões não são completamente diferentes, mas vêm de sítios diferentes. Então eu acho que quando penso num reino de amigos, penso mesmo naquilo que nós fazemos. Eu acho que é interessante também refletir sobre a expressão o reino e mesmo o reino de Deus. Talvez este não seja o episódio para aprofundarmos já isso tudo teologicamente, mas eu, quando penso em reino, penso em evangelho, penso em boa nova, numa nova realidade que Jesus veio inaugurar, uma realidade do futuro que entra pelo presente adentro e que nós queremos que seja mais densa nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa comunhão uns com os outros, e isso concretiza sempre parte através das amizades. Também a lembrança que num reino há um rei e não é nenhum de nós aqui o rei. Opa! Pá, eu sei, Nathaniel, tu querias, mas não.
E é isso que nos une. Eu acho que é essa visão que nós temos aqui. Fomos descobrindo também que somos diferentes opiniões, diferentes posições, mas há coisas em comum, e o facto de haver um rei nas nossas vidas é também uma dessas coisas comuns. Aliás, a imagem também, o facto de ser uma coroa invertida, não é? Sim, eu acho que isso é interessante, porque reino e amigos, à partida, não dá para conciliar, porque um reino é uma coisa que é estabelecida com poder e com autoridade, e a amizade é uma coisa que é estabelecida com vulnerabilidade, com paixão, com amizade. Então é quase um paradoxo, mas que é tão interessante porque esse paradoxo revela essa verdade mais profunda do reino de Deus. Já que estás a falar, Nathaniel, tu acabaste por ser o grande motor do início deste grupo, numa fase inicial. O que é que te levou a desafiar os restantes para formarmos este grupo? Olha, eu estava numa fase da minha vida que estava com necessidade de ter conversas mais profundas e significativas de uma forma regular, porque às vezes temos isso esporadicamente, e falei isso com que eu posso considerar o meu mentor espiritual, e ele disse: olha, porque é que não arranjas um conjunto de pessoas para conversar, para ter isso? Ele também confessou que também tinha esse grupo com algumas pessoas já há alguns anos. E eu falei na altura com o Ruben Chama, e na verdade... Quem é? O Ruben Chama, certo? O senhor que está ali atrás. E na verdade, isto para dizer que a ideia pode ter passado por mim, mas eu acho que não podemos menosprezar o papel do número 2, da pessoa que nos diz: olha, tu não és maluco, não é? Tipo, porque às vezes é só uma ideia, mas o número 2, a pessoa diz: não, vamos fazer isso, é uma boa ideia. Isso também é catalisador, e foi o que aconteceu, e depois surgiu daí. Ótimo. És um bom número 2. Obrigado. Lançando agora a questão aos outros, vocês acabaram por aceitar este desafio colocado, um desafio exigente, porque desafia-nos a uma vulnerabilidade e intencionalidade, a uma regularidade, a um compromisso. Vamos dizer mais palavras. E então, o que é que vos fez aceitar este desafio e esta ideia louca, chamemos-lhe assim, de algum modo, que já tem anos, não é? De ter esta intencionalidade com pessoas tão diferentes, e como é que tem sido para vocês este desafio de partilhar as vidas, as perspectivas, e como é que isso vos tem ajudado, se vos tem ajudado a viver debaixo dessa perspectiva de reino? O que me motivou a estar aqui tinha muito a ver com as relações anteriores que já tinha com a maior parte de vocês. Ou seja, não foi difícil para mim estar num grupo de pessoas que eu já conhecia, que já tinha tido alguma interação. Pois. E que eram pessoas que não tinha tanta oportunidade de estar no dia a dia, de ver, de ter acesso. Então era o interesse de estarmos novamente juntos, e quando nós começamos a reunir, para mim foi super natural, era um sítio que eu gostava de estar. Ainda é, um bocadinho. Um bocadinho. Mas começou muito pela questão dos relacionamentos. Certo, mas nós não tínhamos uma relação super regular uns com os outros, sempre. É verdade, mas eu pelo menos tinha uma boa impressão. A minha voz com esta... Está ótima, está radiofónica. Com a Covid. Mas tínhamos um relacionamento positivo. Ou seja, pelo menos tinha uma ideia. Eu gosto de energias positivas. Exato, gosto de energias, os sais, os chakras alinhados. Os chakras e tal. Então para mim foi muito uma questão de eu sentia-me abençoado de estar com vocês, e de simplesmente sentar aqui e falarmos sobre o que é que fosse. Eu, por exemplo, quando foi lançado o convite, não foi difícil para mim aceitar, apesar de eu, como já disse, eu não gostaste das pessoas? Eu já conhecia todos, mas eu via claramente que eu tinha tanto espaço para conhecer mais e para aprofundar relacionamentos. Então isso entusiasmou-me, a proposta
de poder caminhar em conjunto, de ganhar novos amigos de uma dimensão mais profunda. O facto de sermos todos homens era uma coisa que me agradava, porque é mais com a ideia de companheirismo, com poder partilhar algumas coisas que talvez eu não iria partilhar com outras pessoas, com amigas ou qualquer coisa. Sim, eu acho que isto do aprofundar a possibilidade de termos estes relacionamentos aprofundados entusiasmava-me. E outra coisa que também me entusiasmou neste grupo e que me fez aceitar é o facto de sermos todos apesar de termos todos o mesmo rei, temos comum a nossa fé, vinhamos todos de contextos e igrejas diferentes. Não era um grupo de extra igreja, porque às vezes nós encontramos este tipo de relacionamentos dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, e está tudo bem com isso, mas também está tudo bem em termos de amizades profundas com o pessoal fora da nossa igreja. Claro. Isso era uma coisa que me entusiasmou, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Estou a brincar. E já agora, disseste o facto de sermos todos homens nas nossas conversas, disse ter sido importante, mas só para quem nos ouça que eventualmente no podcast havemos de ter convidadas, eventualmente. Sim. Ninguém falou sobre isso. Sim, mas ninguém vai ter conversas profundas neste podcast. É só uma tentativa, não é? Mas nós vivemos numa altura em que há uma certa crispação. Nós vemos isso principalmente nas redes sociais. Às vezes por exemplo, no Natal, um dos familiares disse: mas não vamos falar de política. Portanto, parece que há uma certa dificuldade em ter conversas profundas e significativas. Vivemos numa era acelerada e temos medo de pisar algum ovo que não devíamos, não é? Mas porquê que é tão difícil hoje ter estas conversas? Nós próprios temos de ser muito intencionais na forma como nestas conversas procuramos para que elas aconteçam, para que sejam profundas. Quais é que são os obstáculos e as causas de atrito que estão presentes nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa igreja, no nosso contexto evangélico e fora dele? O que é que causa? O que é que vocês acham que causa? Eu não vou responder a isso. Agora já, mas eu acho que, voltando se cá um bocadinho atrás, toda a gente precisa de um sítio para falar onde não tenha de se policiar a si mesmo. Aliás, essa está até no contexto desta pergunta. Tá, pronto. Porque é evidente que quando nós estamos em certos contextos não estamos escancarados, não é? Yeah. Até para a nossa Exatamente. própria autopreservação. Claro. E é muito importante que haja pelo menos um lugar, nem que seja com a tua mulher ou com os teus pais, o que é que seja, onde não tenhas que te policiar e possas dizer exatamente aquilo que sentes e pensas, não é? Isso é vital, eu acho. Se tiveres muito tempo com coisas que sentes e queres dizer e não saem para lado nenhum, isso é capaz de fazer mal, eventualmente. Yeah. Pegando no que o Nathaniel está a dizer, mas indo de encontro à tua pergunta, se calhar um dos fatores que leva as pessoas a não conseguirem ter conversas tão significativas no dia a dia, nos espaços onde estão, etc., é essa ideia de que não se pode dizer certas coisas, não se pode verbalizar certas opiniões, ou há o receio, Ou sentimentos também. ou há o receio de que ao verbalizar haja mal entendidos, e isso dá origem àquele conceito do safe space, né? O espaço seguro. Mas que é precisamente isso, é definido por é seguro se não se puder dizer certas coisas, se não se puder tocar em certos assuntos, e nós aqui temos o espaço seguro ao contrário. Sim, e se calhar isso é algo de que muitos carecem hoje em dia, é o espaço seguro onde se pode dizer tudo, ventilam-se as coisas e depois eventualmente até nos corrigimos a nós mesmos, claro, no processo de dizer essas coisas. Eu acho que nós como... Eu estou a tentar não intervir muito porque eu estou fanhoso. Não. Intervém. Eu gosto dessa Intervém. voz. Acho que é mais sexy. A minha voz está boa assim. Está ótima. Eu acho que nós como cristãos evangélicos, nós somos todos cristãos evangélicos e conhecemos o nosso meio, que muitas vezes, e não digo que sempre com essa intenção, mas torna-se um sítio demasiado polido, onde tu não podes dizer as coisas todas, não podes falar exatamente aquilo que estás a pensar, e não estou a dizer isso falar abertamente no meio da igreja, mas às vezes até chamar alguém do lado
em privado fazer isso. E então, uma das coisas que me inspira em estar com vocês e até em fazer este momento e partilhar com outras pessoas é incentivá-las a criarem esses espaços, a criarem esses momentos, a reunirem com outras pessoas e poderem falar aquilo que querem falar e discutir. Eu acho que ganharíamos muito mais em permitir as pessoas se revelarem sem termos necessariamente que atribuir logo uma consequência, uma categoria, um julgamento. E eu acho que a importância de conversar e de falar sobre política cai dentro disso, como podia ser outro assunto qualquer. Sim. Mas quando há liberdade para falar, todos os assuntos podem ser falados. E hoje em dia nós vivemos tempos em que a política tornou-se uma espécie de religião, pelo menos para algumas pessoas, e há muita paixão, então é difícil às vezes falar sem usar os sentimentos, sem falar a partir do coração, mas quando há um sítio onde há um sítio seguro onde as pessoas percebem que se amam, querem estar juntas, que somos amigos, podemos falar sobre qualquer assunto porque sabemos que a nossa amizade não está em causa. Agora vou-me calar porque isto está complicado. Sim. Que tipo de conversas é que fazem então falta neste contexto? Já dissemos alguma que tem que haver intencionalidade, um espaço seguro. Que outro tipo de características fazem uma boa conversa? O que é que vocês acham que são os ingredientes essenciais para ter uma conversa boa? E que passos é que uma pessoa pode então dar para garantir que tem conversas boas na sua vida? Eu acho que uma coisa, e nós próprios chegámos a essa conclusão, é que não podemos só debater ideias, não é? Nós temos que descer até ao coração e partilhar sentimentos, história, vida, enfim, porque aí reside também muita cura, porque nós não precisamos só de factos, não é? Só de ideias, nós precisamos de ser amados, de ser acolhidos, desta relação afetiva que as conversas proporcionam. Nós cultivamos-nos através da conversa. Então eu diria que um desses aspectos é não residir apenas no mundo das ideias, mas abrir a nossa vida. Que é fácil, não é? É facílimo. Não sei se já experimentaram. Aliás, nós falámos sobre isso. Nós, como tu disseste, nós não sei se é uma característica de todos os homens, mas da minha percepção parece haver uma tendência para sermos um pouco mais abstratos nos temas das nossas conversas. Mas no fundo também ansiamos por uma... Parece que nos satisfazemos as nossas relações às vezes no nível de conversas mais abstratas, ou seja, sobre temas que não são necessariamente aqueles que estamos a viver. Às vezes as nossas esposas mas não falam sobre isto, então como é que está o nem sei quantos? Então não soubeste, não lhe perguntaste? Epá, não calhou, falámos sobre outras coisas. Como assim? Não são amigos, há quanto tempo? Tendemos naturalmente a levar para uma dimensão mais abstrata. Mas houve momentos em que dissemos, epá pessoal, olha, mas temos que ser intencionais e vamos orar uns pelos outros, vamos tirar intencionalmente esse tempo de partilha. Isso aconteceu. As conversas para mim foram muito importantes, esse chegar ao coração. E uma coisa que nós ainda não falamos é que este grupo na realidade reunia-se de duas formas diferentes. Reunia-se quando estávamos juntos, mas também temos um grupo do WhatsApp. E eu acho que nós, como sociedade atual, o que não nos faltam são conversas. Estamos sempre a conversar, estamos sempre a ouvir conversas de outros. Mas eu acho que são mini conversas, micro conversas. Não há espaço para nós próprios sabermos em que é que nós acreditamos. Eu pelo menos falo por minha experiência. Eu sou inundado de opiniões de outras pessoas e por vezes nem dou por mim com tempo para estruturar os meus próprios pensamentos. O nosso grupo do WhatsApp foi um espaço onde eu tinha para pensar e para pensar, mas o que é que eu acredito? O que é que eu penso sobre este assunto? E
e às vezes expunha posições ou opiniões no WhatsApp e depois esperava pela resposta dos outros e ouvíamos e degladiávamos nas ideias e graças a Deus nunca éramos homogéneos no grupo, havia sempre diversidade de opiniões. Eu acho que isso enriquecia. No entanto, mesmo só a conversa do WhatsApp eu acho que não é de todo suficiente. Os encontros são fundamentais, e especialmente quando os encontros entravam mesmo nesta área do nosso mais profundo eu, dos nossos problemas. Eu lembro-me que ao longo dos tempos houve partilhas profundas de mudança de carreiras, mudança de profissão, mudança de partes de ministério, novos filhos, desafios novos, esses desafios de saúde também. Essas conversas todas foram importantíssimas. Então, para mim, este espaço foi importantíssimo. Eu acho que há muito pouco na sociedade atual, porque somos inundados de microconversas, mas falta-nos realmente conversas com tempo, conversas com os outros, presenciais e intencionais também, porque nós tínhamos, na sua altura também, como estavas a dizer, Ruben, houve vezes em que tivemos que ser intencionais, e ainda bem que o fomos. Então, mas o que é que, basicamente, o que a audiência, se houver audiência... Não há audiência. A minha mãe já me disse que ia ver. Boa, está garantido. Pronto. Se houver... Ele está preocupadíssimo com... Ei, não me Ele está preocupadíssimo com... Quem? Sim, vamos Casa falar da- sobre da isso. fatiota. Isso é importante. uma pessoa específica. Vocês não me querem! Ele está preocupadíssimo A fatiota que com... ele Alguém está a trouxe. ver este podcast. Indumentária. Esposa. Ainda bem que o meu sobrinho vai editar isto, ele vai querer esta parte. E vai editar uma camisa Sara por não- cima. A Sara não te vai perdoar, não é? Então temos que explicar, já que o Pastor Exato. X disse. Então, o Pastor X está aqui a meter o dedo na minha ferida, porque todos eles vieram bem vestidos, excepto eu. E eu agradeço a todos que estão só a acompanhar por podcast. Imaginem-me que eu também estou bem vestido. Não. Mas quem está por YouTube, eu espero que esteja a ser editado. Para quem não está a ver, o Nuno está vestido como um delinquente. Não temos nada. Mas eu Está acho com que um isso, hoodie. com Falar nisso, passa aí a carteira. um toque de inteligência artificial, nós cobrimos isso. Isso. Eu também. Fizeram com o Miguel Arruda também recentemente. Mas o Miguel Arruda é o deputado, não é? Das malas. Sim. Ele disse que foi Isso. inteligência artificial. E epá. Uau. Pronto. Uau. Mas voltando aqui ao nosso tópico. Bom, estão a ver por onde é que as nossas conversas vão. Bom, mas é isto que vocês podem esperar. Basicamente são conversas que nós procuramos que sejam intencionais, tão livres quanto possíveis, quanto possível, e mas o que é que nós esperamos alcançar ao ter estas conversas em público? Porque é diferente, não é? O que é que nos motiva? Quais são os nossos objetivos? Para além, claro, está disto fazer parte de um plano maior para conquistar o mundo, que é o objetivo do nosso podcast. Certo. Qual é que é? O que é que vocês esperam com este podcast, o facto de ser público? Eu estava aqui a pensar numa coisa. Eu nunca estou a responder à pergunta que estás a fazer, que tenho delay. Sim, este podcast vai ser um desastre por causa disso. Peço desculpa. Ou seja, os podcasts têm crescido muito e parece que hoje em dia toda a gente tem um podcast, mas isso é acompanhado também de uma procura. Ou seja, há oferta e há procura. E muitos dos podcasts são conversas, são pessoas a conversar. Tipo, e eu questionava, no outro dia até falava isso com o Tito. Porquê é que será que tanta gente quer ouvir outras pessoas a conversar, não é? Será que isso denuncia um vazio de conversas na vida das próprias pessoas e querem, sei lá, como uma moscazinha a tentar participar da conversa de outras pessoas? Será que é porque não têm na sua própria vida? Isso é uma teoria. Questionei-me um bocado sobre isso e se calhar mais do que alguém participar artificialmente nesta conversa, se nós conseguimos dar o impulso para as próprias pessoas criarem as suas próprias conversas, isso aí seria uma grande coisa. Um pouco em relação à pergunta anterior e aos fatores que impedem boas conversas de acontecerem de uma forma regular, em geral, na nossa sociedade, ainda não mencionámos um fator que eu acho que é crucial, que são as redes sociais. O ambiente tóxico das redes sociais, as tais mini-conversas que o Nuno referia, que ali acontecem, muitas vezes com traços de agressividade, se as perspectivas em causa são antagónicas.
E não é o espaço próprio, nem há tempo, é tudo rápido, tudo tem de ser comentado na hora para aprofundar as coisas. E aqui acho que nós queremos um bocado... Já temos feito isso enquanto grupo, que caminha junto, ter conversas profundas, que acontecem ao longo do tempo, ao longo dos anos, às vezes de forma cíclica, não é? Recuamos aos mesmos temas, voltamos a exprimir as nossas opiniões já um bocadinho diferentes e tal. Portanto, modelar algo diferente... para que os outros, como o Nathaniel disse, possam depois procurar praticar isso nas suas vidas. E também tenho a expectativa de que possamos servir para desanuviar aqueles que nos ouvem e que podem encontrar, na forma como nós nos expressamos, pontos de contacto. Ok, eu também acho que penso assim, mas ainda não tinha conseguido verbalizar daquela forma. E é legítimo pensar daquela forma em relação a um assunto, seja ele... Trazer um mapa um bocadinho mais vasto. Yeah. O território que se pode habitar enquanto cristão é se calhar um bocadinho mais vasto do que... Exato. Desbravar caminho. Justamente, eu enquanto cristão evangélico, normalmente é percepcionado, o cristão evangélico é percepcionado como alguém muito, muito formatado, que normalmente tem determinadas formas de ver o mundo, etc, etc. E nós próprios, às vezes, damos por nós a aceitar esse espartilho, digamos assim. Então, este grupo, estas conversas, são também um exercício dessa liberdade, de refletir o que é ser cristão. E é possível que, de facto, e esperamos que assim seja, possamos verbalizar e quem nos ouvir possa ouvir formas de pensar, como o David dizia, que não enquadram necessariamente naquilo que seria o cristão evangélico típico. O típico, ou não necessariamente o típico, mas o percepcionado ou o pensado, falta-me o termo. Retratado lá Sim, para fora. sim, o clichê sim, e que não é necessariamente o real também. Por vezes há estes autocolantes que depois não correspondem necessariamente a uma realidade. Mas, por acaso, acerca da ideia das pessoas a voltarem ao podcast, é muito, muito interessante. Porque parece que as pessoas... Há como que uma quase nostalgia da conversa à volta da fogueira. É uma coisa muito de... quase um regresso da tradição oral. Verdade. Sim, há muita gente que o conhecimento que obtém é através de YouTube e podcasts. Sim. Muitas pessoas não leem. Sim, e não leem, é verdade. Yeah. Mas também, não sei se também não é quase uma reação a um cansaço de estímulo visual, que houve muito. Talvez. É claro, os podcasts também, este, por exemplo, também está a ser gravado. Mas a ideia de parar e ouvir alguém é um regresso a algo que foi tão fundamental na história da humanidade, não é? Que é esta ideia... Por outro lado, também pode haver aí uma coisa um bocado negra, que é as pessoas quererem ocupar todo o tempo. Porque antes as pessoas, quando estavam a lavar a louça ou a fazer desporto, estavam consigo com os seus próprios pensamentos. Isso. E também pode servir para não quererem ouvir-se. Pois pode ser uma forma de alienação. Silêncio, pode É ser uma verdade. forma de É O que verdade. queres dizer com uma coisa negra? Hã? O que queres dizer com uma coisa negra? A alienação de ser uma coisa... Ó, Nathaniel. Uma coisa preta. Vai ser cancelado ao primeiro episódio. Isso é incrível, pá. Parabéns. Aliás, nós para garantir a representação, estamos aqui dois afrodescendentes. Nem eram para vir. Para não... Não fazem parte do nosso grupo, são atores pagos. Exato. Exato. Eu tenho um texto, portanto, não sei se queriam... Eu queria só... acho que é um exercício interessante perguntar a nos porque é que nós ouvimos outro podcast. Porque eu sou um consumidor de podcast. Boa. E... Sim, acho que todos nós. Pronto, Sim. não quero assumir coisa. Eu também acho que sim, mas quero deixar de dizer. Então, o Nathaniel estava a fazer provocação e o Ruben, mas porquê é que os podcasts estão a tornar-se uma ferramenta mais usada? Eu, pessoalmente, quando é que eu ouço podcasts? É a caminho de... ou enquanto estou a fazer alguma coisa, enquanto estou nas lides domésticas, ou quando estou a caminho de algum sítio. E eu acho, assim, tem-me sido muito útil, tenho aprendido muito. Tenho uma série de podcasts que acho que até podemos uma vez num episódio partilhar que podcast é cada um segue para
Olha, para isso é uma abrir. boa. Ainda bem que avisas que assim limpo o feed antes desse podcast. Então, eu tenho aprendido muito, mas eu sem dúvida, e era uma coisa que eu já ia dizer antes do canal dizer, mas concordo, também há uma componente de alienação. Consciente ou inconsciente. A verdade é que eu já não tenho tanto tempo onde eu estou sozinho com os meus pensamentos. Eu estou inundado de conversas e pensamentos de outras pessoas. E eu acho que também é uma coisa que tenho, é um sacrifício que eu tenho feito mau, é um sacrifício mau que tem acontecido. Eu acho que também é necessário o silêncio próprio e o ouvir. Depois É um equilíbrio, não é? Quer dizer, nós todos precisamos às vezes de alienação. Sim. A alienação nem sempre é uma coisa sim, mas, má. pode ser levado. Mas eu chego ao ponto de qualquer coisa, qualquer tempo, pumba, AirPods nos ouvidos, Pois, carregar play. isso Tenho uma É um lista, entretenimento. tenho uma lista grande de coisas para fazer, eu vou aproveitar e vou matar mais alguns minutos dos meus podcasts. Já chega a ser uma coisa automática e uma coisa má. E não lidas contigo, é nesse sentido de... Eu não o faço conscientemente para me escapar a mim ou Claro. qualquer coisa, mas eu tenho notado que agora penso menos do que antes. Tenho menos tempo para mim próprio. Para processar até aquilo que ouves no podcast, não é? Exatamente. Porque acaba um podcast e eu acho extremamente interessante, vou partilhar com A, B e C, partilho, e depois play no próximo. E já dei por mim a dizer, não, eu tenho é que parar Não há o processamento da informação. para pensar no que eu... Porque eu já ouvi podcasts brutais que me ensinaram ou fizeram ver coisas fantásticas. E eu acho que também faz falta os silêncios. Sim. E nós processamos através das conversas, não é? Tipo, tu lês uma notícia, ao partilhares com um amigo já estás a processar, recebes o input dele, e eu acho que a própria conversa pode ter esse componente de processamento do overload de informação que estamos a receber. Certo. Eu acho que uma das razões pelas quais eu ouço podcast, que é o que eu mais consumo assim em termos de mídia, tem a ver com as nuances. Que parece-me ser um meio que mostra melhor as nuances. A pessoa tem mais tempo para explicar as suas ideias. Certo. E não são 144 caracteres. Exato, não há Exato. um limite. A pessoa está a explicar e não está a ser interrompida, ou pelo menos não está a ser interrompida por toda a gente. E eu acho que é mais fácil perceber o que alguém está a tentar dizer num formato como um podcast e numa conversa também. Quando há uma conversa, há espaço para falar e há espaço para ouvir. E é mais fácil entender o que a pessoa está a tentar dizer. E eu acho que uma das coisas que falta nas nossas conversas é este espaço, que é as nossas conversas não têm todas que ter um destino final. Não têm todas que ter uma meta. Verdade. Às vezes é só necessário espaço. Olha, deixa-me falar o que eu sinto e tu podes falar o que tu sentes. E pronto. Alguém queria partilhar uma memória de uma conversa que tenha sido ou engraçada ou iluminadora, profunda, que tenhamos tido? Fui eu que sugeri essa pergunta. Obrigado por teres revelado. Mas isto é só um fenómeno estranho que aconteceu, não é propriamente uma boa conversa que tínhamos tido, e tivemos muitas, claro. Mas eu lembro-me de uma vez que estávamos em Monsanto, lembram-se? Já foi há muito tempo. E o Joel estava a falar de um fulano qualquer, um amigo dele, e tipo, atenção, não era um sábado, era uma manhã do dia da semana, e ele falou de uma pessoa, estava lá a falar, partilhou, até pareceu qualquer coisa significativa. E nós, quando estávamos a ir embora, ele encontrou essa pessoa lá. Tchan, tchan, tchan. Foi uma coisa assim meio tipo, uau. Sim. É verdade. Lembrei-me disso. Sim, já houve aqui momentos em que me fez reconsiderar, conversas que me fez reconsiderar algumas posições que tinha. Sim, acho que todos nós. E que... Tu precisas de reconsiderar muitas coisas. Sim. Principalmente reconsiderar e perceber, afinal estou certo. Após reconsideração, confirmo que estou certo. Não, mas sim, tem sido. Mais alguém que quer partilhar alguma experiência? Eu lembro-me da primeira vez que estive convosco, eu não estive em Monsanto. A minha entrada neste grupo foi mais difícil, tive que fazer provas
Estavas Não, no eu Canadá. estava no Canadá Exato. e durante o Covid vocês fizeram alguns encontros online, o que permitiu que eu participasse também. E foi assim que depois acabei por integrar no grupo. Mas foi muito importante essas conversas online, porque me permitiram fazer pontes com o que estava a acontecer aqui em Portugal e com os amigos aqui de Portugal, de certa forma até preparatórios para regressar a Portugal passado alguns anos. Então lembro-me dessa primeira conversa. Eu acho que há uma fotografia, um print screen. Sim. Há um print screen, algo dessa. E foi marcante. Sim, nessa altura do Covid. Sim. E eu quando as nossas conversas começaram, tipo, não quer dizer que não sinta ainda isso, mas lembro-me quando iniciou, a cada conversa que tínhamos era quase como um bálsamo na minha alma, tipo, uau, tipo, podemos falar e sou compreendido, há eco nas coisas que eu digo e eu acho que a conversa tem mesmo esse impacto nas nossas vidas. Sim. Uma das coisas que me vem-me à memória duas coisas. Quando eu penso tipo, se há conversas marcantes ou menos marcantes, um deles foi na casa do Chama, que eu partilhei, não vou partilhar agora exatamente os detalhes, mas eu partilhei uma parte mais difícil que eu estava a passar durante a minha vida e o que saiu do grupo foi um conselho específico para eu fazer alguma coisa. Não é esse normalmente o nosso objetivo de grupo, é aconselhar-nos uns aos outros, mas naquele momento surgiu com naturalidade um conselho, toda a gente do grupo concordou com esse conselho e eu fui implementar e foi muito útil para mim, para a minha vida, para resolver. Depois outra coisa que eu também que me marca quando eu penso no grupo é que nós às vezes discutimos alguns assuntos teológicos, políticos, de temáticas variadas e às vezes nós estamos divididos nas opiniões. Por exemplo, eu e o Chama versus o Natanael, o David e o Joel, por exemplo. Não tem que ser sempre assim, não é? Mas no próximo conversa já a divisão já acontece de outra forma. Já sou eu com o X versus Chama, Natanael e David. Eu estou sempre do outro lado do Natanael porque ele realmente tem ideias um bocado O estranhas. Natanael não tem lados. O Natanael é o... Mas eu É do contra, o Natanael é do sempre achei contra. Mas um dia vocês vão perceber. Pois, talvez, depois do diagnóstico que te façam. Mas esta diversidade a mim também põe-me num sítio confortável, que temos espaço mesmo para degladiar opiniões, ouvir o outro lado, ter espaço também para mudar de opiniões. Lembro-me várias opiniões que eu, por mim próprio, se eu estivesse só deixado a mim próprio, eu iria extremar-me em algumas coisas e foi este grupo que me fez ver o outro lado e me fez acalmar emocionalmente e mesmo racionalmente sobre o que é que eu achava em alguns pontos. São coisas que eu me lembro das nossas conversas. Eu acho que há uma diferença entre compreensão e concordância e nem sempre estamos cientes dessa diferença, que é nós não precisamos de concordar para nos compreendermos. Ou seja, a compreensão tem a ver com respeito pela opinião do outro. É importante ouvir o que tu tens para dizer e depois vamos perceber se concordamos ou não. Foi muito pastoral da tua parte. Foi. Alguém tem que ser pastoral neste grupo. Exato. E ainda bem que falas nisso, porque eu sou o único pastor aqui do grupo. Isso é verdade, não é? Houve uma altura que não. Houve uma altura que não, mas hoje é verdade. Sim. E há certas coisas, por causa das minhas funções na igreja, que eu tenho a minha opinião, mas não acho que é adequado estar a partilhar ou estar a ter a mesma liberdade de partilhar certas coisas no contexto de igreja, com os irmãos. E para mim foi muito importante, por exemplo, ter este grupo onde eu podia falar de alguns assuntos com uma liberdade que eu gostava de ter, mas que não podia ter na igreja. Falar com outros cristãos. E geralmente os pastores são as pessoas que não têm isso, não encontram esses espaços. Pode acontecer muitas vezes. Há pastores muito sós, muita solidão às vezes. Por exemplo, em termos da política, que foi um assunto que já se tocou um pouco hoje, que é um assunto que eu gosto de falar, eu sou muito interessado,
mas eu particularmente, e um dia podemos falar sobre isso, sobre qual é a margem saudável para se falar de política, sobretudo quando se está no ministério. Eu aqui posso falar com a liberdade sobre as coisas que eu quiser. E isso para mim é libertador. Vamos ver como é que vai ser quando gravarmos um podcast sobre política. Vai ser desafiante. Bem, hoje foi uma conversa mais sobre conversas. Pode ter parecido talvez um pouco abstrato, mas quisemos falar sobre esta importância de conversar, de amizade, de companheirismo, vulnerabilidade, partilha. Esperamos que tenha sido entusiasmante, estimulador. Não já tem muita coisa para dizer. Se quiseres, então diz. Se quiseres, queres acrescentar alguma coisa antes de terminarmos? Não tinha umas notas no telemóvel, mas já estás a terminar. Tinhas mesmo umas notas no telemóvel? Então, eu preparei-me, pá. Então vai lá. Então espera aí que o Nathaniel ainda tem algo a acrescentar. Não, olha, em primeiro lugar queria dizer uma coisa em resposta aqui ao Joel, porque acho que uma das coisas que eu noto na nossa sociedade é, se eu não concordo, eu preciso de demonizar o outro. Ele tem que ser o mal da fita, porque eu não concordo com ele. Não é? E quando tu discordas de um amigo, tu és obrigado a, ok, isto não é nada pessoal, eu só não concordo com a opinião dele. Exato. Eu acho que isso é uma tendência, especialmente na internet, não é? Com as trollagens. É um tribalismo. Exatamente. Que passa também, que já não é uma coisa só da internet, é uma coisa que está na nossa atmosfera muitas vezes. Já passou para fora. Sim, lá está. É uma coisa que esta sensação dentro de nós de estarmos à vontade, como o Nuno disse, de termos a nossa opinião mesmo não concordem, é uma coisa que até foi sedimentada, porque já passou 5 anos e nós continuamos amigos. E já discordámos uns dos outros em muita coisa. Por exemplo, o penteado do Nuno. Pronto. Agora... Ele aparece aqui com esse cabelo e com essa roupa. Exatamente. Pá, é uma vergonha. E continuamos a ser amigos dele. Mas sim, sem dúvida, esse tribalismo é algo a lutar contra. E é profundamente anticristão, a meu ver. Que isso. A nossa irmandade como filhos de Deus, como parte do reino de Deus, devia nos proteger mais de nós queremos demonizar o outro, como estavas a dizer, porque eu tenho que pensar assim, pá, é o meu irmão, é a minha irmã, claro. não é uma pessoa qualquer, não é alguém que eu posso simplesmente ignorar, que eu posso simplesmente porque descartar. isso muitas vezes é uma forma de dissipar a dissonância cognitiva, não é? Ou seja, quando eu entro em confronto com uma opinião diferente, eu entro numa crise, fico desarranjado. E muitas vezes, em vez de lidar com os próprios factos, com os argumentos, eu simplesmente, para dissipar a dissonância, demonizo. É mais fácil. Ele é maluco. É mais fácil. Mas ele é assim, ou ele faz assado. E eu acho que esse recurso é um dos responsáveis pela polarização que vivemos, não é? Porque cada um dos lados está a dizer nomes ao outro lado. Sim. Certo. Pronto, uma coisa que eu queria dizer. Pronto, não vou entrar aqui muito, mas lá está a diferença da dialética e da retórica, não é? Ou seja, lados opostos é só retórica, não é? Tipo, se virem um discurso político, a Assembleia da República ou qualquer que seja, é só retórica. É bom, uma generalização, mas... É praticamente. Sim. Praticamente. Ainda, pronto. Mas esta coisa da dialética não é de que aquilo que eu digo espera um retorno, espera um eco, uma reverberação para também informar o que eu vou dizer a seguir, não é? É uma conversa que é sempre construtiva, está sempre a... Sim. Sim, lá está. Até podemos continuar com a mesma opinião, mas as premissas que nos levam a ter aquela opinião foram testados. Exato, por uma forma nova. Sim, mas que não seja para tornar mais robusto o teu argumento, ou seres confrontado com outras Há ideias. uma frase que não é minha, mas eu gostava que tivesse sido, que é: um diálogo não são 2 monólogos. Pois. Mas às vezes um diálogo não são 2 monólogos. Se nós queremos conversar com alguém, nós temos que aceitar que nós vamos ser influenciados pelo que a pessoa vai dizer, e nós vamos influenciar a pessoa. E se não é assim, não é uma conversa, é uma outra coisa. Lá está, é preciso ouvir, não é?
Sim. Não é só esperar que a pessoa se cale para dizer o próximo argumento. Exatamente. E eu acho que é muito necessário recalibrar isso no nosso contexto evangélico, porque a fé é uma coisa poderosa, mas que está ligada à nossa identidade, e muitas vezes nós queremos dizer as coisas de uma forma muito dogmática, muito categórica, e colocamos quem está à volta em xeque, que olha, isto é assim, se tu acreditares de uma outra maneira, então não acreditas. Vou fazer uma provocação. Vocês não acham que no nosso ambiente evangélico nós criámos um modelo que privilegia a retórica imagina, tu vais a um domingo à igreja, a maior parte das pessoas não participa. Ela vai ouvir, e não estou a dizer que não haja utilidade nisso, claro que há. Ou seja, e geralmente quase todos os encontros da igreja são baseados neste modelo, uma pessoa diz coisas para todos. Como é que se cultivam esta coisa que nós reconhecemos que é boa, que é a conversa, nestes contextos que são muitas vezes só a ouvir uma pessoa que é sábia e estudou e tudo bem, mas... É diversificando os tipos de comunicação. Eu acho que sim, eu concordaria e concordo contigo se a única forma de ser igreja e estar enquanto igreja for esse, em que há uma pessoa que fala e os outros calam e ouvem. Mas felizmente há outras formas de ser igreja e que não são antagónicas, são complementares. Ou seja, há um espaço de complementaridade de comunicação e tanto haverá melhor comunicação quanto maior for a diversidade dos meios a partir dos quais se comunica. Portanto, há valor em ouvirmos algo que foi preparado previamente por alguém que tem conhecimento. Óbvio. E claro, tu concordas com isso. Claro que não. Claro que concordas. Claro que tu concordas. Não é nesse sentido, porque eu não estou a dizer que estavas errado ou algo do género, é complementar aquilo que estavas a dizer. Um pastor ou um ancião ou o irmão ou a irmã que preparou a mensagem, partimos do pressuposto que é alguém que trabalhou isso com a ajuda do Espírito e portanto está preparada e nós vamos ouvir. Isso tem valor. Mas também tem valor uma discussão, também tem valor uma conversa. Sim, mas se calhar o ideal seria que todos nós estivéssemos preparados para ter alguma coisa para dizer. Eu sei que quando uma pessoa tem a possibilidade de tirar esse tempo específico, é fantástico. Mas mesmo olhando para a história da igreja, não é? Tipo, não era uma coisa assim tão focada numa pessoa e geralmente nos dias que correm, se calhar na nossa realidade portuguesa nem tanto, mas arranjamos uma figura carismática e só se ouve essa pessoa, não é? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas também depende da igreja. Aqui há igrejas em Portugal onde a participação é muito mais fomentada, onde é normal haver 5, 4 vozes diferentes, 6 vozes num próprio domingo a partilhar alguma coisa, seja no louvor, seja na parte da pregação, seja em testemunhos, seja em quer que seja, ou na parte da ceia. Também há alguma diversidade nas igrejas que optam por fazer uma rotação em quem vai dar a mensagem de domingo para domingo. Eu acho que também depende da igreja, porque há igrejas onde não há esse espaço, onde certo, é mais fomentado. Ou seja, o que tu estás a dizer é interessante, mas isso não é uma conversa, não é? Isso são... Não é, mas permite mais intervenir. Permitir mais intervenientes é melhor do que... Sim, mas lá está, o ser igreja não acontece apenas nesse formato, nessa altura no domingo, não sei, ou seja, há outros tipos de reuniões, não é? Esperamos nós que haja. E até extra reunião, não é? E extra reunião, que isso aconteça. Esperamos que sim, exatamente. Mas eu percebo o que queres dizer na medida em que muito da cultura evangélica, chamemos-lhe assim, que nós importamos é dos Estados Unidos e do Brasil. E aí há uma tendência hierárquica ligeiramente mais... Vou usar este termo e depois logo decidem se quer que seja negativo ou não, autoritária, de uma autoridade que é uma vertical mais acentuada,
nessa cultura evangélica. Nós temos os grandes nomes, não é? Vamos ouvir o John Piper, vamos ouvir o Billy Graham, vamos ouvir o Mark Driscoll, vamos ouvir o Paul Washer. Pá, só estás a dizer nomes. Eu não vou. Meu Deus. Pronto, Ter variado essa citação. eu Numeração. não, muito eu difícil, acho que não. corresponde bastante àquilo que eu estou a dizer. À figura da autoridade. Sim, eu percebo. À figura da autoridade e que isso fomenta também uma forma de estar enquanto ser igreja. Estou com a sensação que o David quer falar. David fala. Pá, eu estou a pensar, pronto, de facto temos esse modelo de domingo, mas é bom que a comunidade de igreja se vá encontrando noutros momentos. Eu acho que, de facto, o tempo atual torna-se muitíssimo importante, eu diria fundamental, ter pequenos grupos, ter algum tipo mais formal ou mais orgânico, ter esse tipo de complementaridade, onde as pessoas são chamadas a apropriarem-se elas próprias daquilo que estão a ouvir no domingo e a mastigarem aquilo, a sujarem os dedos com a tinta do texto, e por via desse processo chamadas a uma maturidade também diferente. Entristece-me um bocado que há pessoas que resistem, há pessoas que estão muito tempo nas nossas congregações e que resistem a esse processo, porque estão confortáveis com um modelo em que são assistentes, Certo. que não têm de se envolver tão profundamente, enfim, no pensar a fé, se quisermos chamar. Certo. Assim. Mas por outro lado, alegra-me, e agora falando aqui também do meu contexto e puxando a brasa à minha sardinha, alegra-me ver estudantes universitários a fazer precisamente isso nas universidades, nos núcleos da universidade. Eu acho que é também uma questão muito de coragem. É assim, nós vemos uma coisa e pensamos, isto podia ser diferente, ou seria bom que houvesse mais espaço para as pessoas participarem e não estarem apenas passivamente ali no momento. Então vamos mudar. Por exemplo, na nossa igreja, nós temos uma celebração que nós chamamos Casa de Oração, mas é um culto. E o que nós fizemos, uma das coisas que fizemos foi, há uma palavra que é partilhada, uma pregação, que é uma pessoa a falar e os outros estão a ouvir, mas no fim há um conjunto de tópicos que as pessoas podem usar para conversarem umas com as outras. E elas não são obrigadas a usar aqueles tópicos, podem falar o que quiserem a propósito daquilo que ouviram. E eu acho que é uma forma prática de incentivar as pessoas a participarem mais. Isso acontece logo a seguir, o culto termina assim. Ou seja, as pessoas ouviram alguma coisa, participaram mais passivamente do culto, agora têm a oportunidade de ativamente, umas com as outras, Processar a informação. Em pequenos grupos. Isso acontece logo ali. E é aí que se percebe que o pregador não explicou nada de jeito. É nesses grupos. Normalmente é assim, percebeste o que eu percebi? Tal, mas às vezes é isso. Nós precisamos de ter também coragem de tentar coisas diferentes e às vezes é isso que falta. Muito bem. Alguém quer acrescentar algum tópico? Isto agora começou a aquecer. Tinha muitas coisas para dizer, amigos, mas... Não sei em termos de tempo. Não sei, quanto tempo é que isto é um isso vai? podcast, isto não tem tempo. 50 minutos. Bem. Bem. Temos a tómbola agora, né? Muito bem, Pá, exatamente. infelizmente não foi uma tómbola que se arranjou, foi uma caixa. Foi uma caixinha. Portanto, Tens que explicar. nós basicamente Oi. vamos assim. E uma coisa que eu tive uma ideia, nós vamos fazer aqui uma votação, não sei se concordam ou não. Sim. Vai, eu voto que sim, logo. Vai, ao vivo, Nós temos direto. uma conta de e-mail e as pessoas, se quiserem, podem mandar temas para a nossa tómbola. Nós podemos aceitá-los ou não. Bora, concordo. Acho bem. Não é? Acho Então, bem. quem tiver temas, manda para umreinedeamigos@gmail.com. Já me lixaste. É o M ou mesmo o dígito 1? Não, O M, ou seja, tudo por extenso. Um reino de amigos. Já temos a conta Já feita. temos, fiz há bocadinho. Espetáculo. Um rei de amigos, Mas Então qual? Gmail. @gmail? Sim, depois vai aparecer aqui no rodapé. No rodapé, em podcast não Podem aparece. mandar Aparece com perguntas. aquelas vozes rápidas. Que não se percebe nada. Podem mandar perguntas, agradecimentos, mensagens de ódio, tudo o que quiserem. Vouchers para Mas começar idealmente, a Vouchers. idealmente sim. temas. Não tanto perguntas, mas temas. Mas também uma morada para mandarem presuntos, como no preço certo. Também estamos disponíveis para isso. Não. Não. Olha Ora, aqui, boss. olha aqui, peraí, temos que pensar melhor, deixar repousar esta ideia, tem que haver uma morada para as pessoas nos mandarem coisas.
Eu acho que sim. Fan Eu acho, mail ou late eu acho mail. Quem prova primeiro é o Nuno. Mas ainda manda um envelope com Antrax. A mim ninguém vai mandar nada que eu sou delinquente e toda a gente tem medo. Exatamente. O que é que eu vou fazer? Mas o que é que acontece aqui na caixa? Ok, então é assim. Portanto, nesta caixa azul, Cofre. preta, tem aqui uns temas. E eu vou pedir aqui ao Nuno para baralhar e depois escolher um, e esse vai ser o próximo tema que nós vamos falar. Portanto, isto é ao calhas. Mas calma, quem é próximo episódio. que escreveu? Como é que eu sei que todos os temas não são iguais aqui? Ok, eu vou escolher Mostra um e lá depois... mostra lá o gráfico ali à câmara, que isto não são papéis quaisquer. Olha, por acaso nós não falámos sobre o nosso logotipo. Falámos mais e ou menos. explicar... Ok. Então, mas eu gostava só de descrevê-lo rapidamente. Ora, descreve. Então, nós temos aqui o logotipo, temos duas componentes. Temos a componente positiva e a negativa. Se nós olharmos para a parte amarela e focarmos na parte amarela, nós vemos uma coroa que nos chama para o reino invertida. E chama Não é também... como os reinos deste não é mundo. como os reinos deste mundo, é um reino diferente. Os últimos serão os primeiros. Onde os últimos serão os primeiros, como Jesus É um está. reino E lá está, porque sucessivo. nenhum de nós é rei. Exatamente. Mas se vocês olharem bem e não se focarem tanto no amarelo e focarem-se no roxo, no background, vão reparar que na realidade isto é um círculo de figuras humanas. Temos as cabeças e o tronco e estão de mão dada uns com os outros. em Aliás, si. nós devíamos estar de mão dada neste Vamos podcast. fazer agora. A dar as mãos agora. Eu acho este logo genial. Muito. Partiu aqui do Natanael e está mesmo muito bom. Parabéns por isso. Aceitam-se Sem dúvida. encomendas. Ok, ele é designer de profissão, entre outras coisas. É. Natanael é das pessoas mais É pasteleiro. versáteis que eu Barbarista, conheço. Cabeleireiro. Ora bem, então estou a baralhar que isto bem feito era plastificado para eu baralhar, para eu mostrar aqui os meus Foi o que skills, se pôde arranjar. para eu buscar os meus skills. E vou Tendo em pedir, conta o orçamento croupier. disponível, Se é e para vou pedir hoje, aqui ao David para escolher metade. escolhe uma carta e não digas Escolhe a ninguém qual é que é. Metade que não vai ser essa a opção. Escolhe metade, tira metade. Tira metade. Suspense. um grande ok. momento de televisão, não é? Ok, agora eu vou pedir Um bocado aqui parecido com Luís de Matos. ao Natanael para dos restantes Ok. escolher No fim é o 4-2. dois. 4-2 Escolher vai dois. aparecer. Pronto, estes dois. Destes dois. Agora, o X vai destes dois escolher aquele que não é. Que não é. E vai dar. Não, podes olhar. podes ver. Não vi, não vi. Tens de escolher o que não é e dás. Ok, Esse dá-me não esse. é, ok. Agora mostra ao Chama e o Chama vai ler. Ora, portanto. Ou vai apresentar. Ui. Então, meus caros, eu espero que tenham gostado deste podcast. Espero que vos tenha entusiasmado a criarem as vossas conversas, a terem amigos com quem afiam e se desafiam. E espero Olha, que nos grande dica. sigam. Escrita por o David, que foi quem preparou este guião. E espero que nos sigam nas redes, Tem que ser feito ainda. que vão existir. Há de existir. Tu Há disseste, data tu de disseste publicação. nos sigam ou nos chegam? Onde é que queres Opa! chegar com isso? Nos sigam. Calma, ainda não vamos falar sobre isso. Aliás, se calhar até está um pouco relacionado, porque o próximo tema vai ser acredito. conservadorismo versus fundamentalismo. Portanto, não percam. Só para saberem, podia ter calhado. Não mas... digas, não digas. Pois são os próximos. Não vou dizer os outros, mas Portanto, já vi que são diferentes. Sim, conservadorismo versus fundamentalismo. Portanto, nas próximas conversas Vai haver TPC. vai haver TPC, vocês leiam. E vai haver porrada, basicamente. Vamos nos degladiar. E fazemos uma promessa que no próximo podcast o Nuno vai vir bem vestido. Sim. Sim. E é a Sara, a sua esposa, quem garante E que isso vai penteado. acontecer. Aí, pá, Querem acabar mesmo assim? Eu acho E que com sim, isto vamos terminar Eu acho que este sim. reino de Tá amigos. bom. Continuem connosco nos próximos episódios. Certo. Ok. Já está. Aqui foi aqui uma hora e tantito. É isso. Eu, para mim, olha, Santinha.